Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar chegando mais uma vez até você com o Encontro com a Palavra. Bem-vindo! Este programa é dedicado ao estudo da Bíblia toda, observando um livro de cada vez. É uma bênção para todos nós ter você conosco. Nossa oração é para que o Espírito Santo fale com você nesse tempo em que estaremos juntos. Em nosso último programa fizemos algumas considerações sobre alguns versículos que estão entre os mais importantes de toda a Bíblia. Depois de suas revelações inspiradas acerca das verdades do Evangelho, Paulo escreveu: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar sua atenção mais uma vez para a riqueza da carta de Paulo aos Romanos, que, como eu já disse, é um dos textos teológicos mais importantes do apóstolo e talvez de toda a Bíblia. Paulo faz uma argumentação brilhante, cheia de uma lógica inspirada do começo ao fim desta grande epístola. A carta aos Romanos possui uma argumentação que agrada, principalmente aos advogados. Sabe por quê? Se você conhece algum advogado e gostaria de falar da Bíblia e de coisas espirituais com ele, comece por esta epístola. Esta carta usa a mesma forma de raciocínio de um advogado quando está preparando um dossiê. Ela possui um argumento lógico e coeso, do início ao fim. Vocês estão lembrados que pedi que vocês a lessem de uma vez, numa sentada só, para descobrir que argumentação é essa? Tente resumir qual foi a argumentação de Paulo nesta carta tão importante. Você já fez essa leitura? Já descobriu qual é a argumentação? Sugiro que você observe com cuidado especial aquelas passagens em que encontramos as palavras portanto ou a palavra pois. Isso mesmo, as palavras portanto e pois. O primeiro dos pontos a serem observados está nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, em que Paulo diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este é o primeiro ponto de argumentação de Paulo. Nestes 2 versículos do capítulo 5, Paulo fez um resumo dos primeiros 4 capítulos. Quando ele diz, pois, estabelece uma linha lógica e chega a uma conclusão. Ele afirma, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso resume os primeiros 4 capítulos e introduz a segunda parte da sua argumentação. Através de quem, falando de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora a graça ou o carisma na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este ponto da carta de Paulo inicia a segunda parte da epístola que compreende os capítulos 5, 6, 7 e 8, nos quais Paulo fala sobre os 4 reis: Rei Pecado, Rei Morte, Rei Jesus e Rei Você. A mensagem é a seguinte: Jesus é vencedor e você também pode ser vencedor. Esta é a mensagem da segunda parte desta carta. Como uma pessoa justificada vive de acordo com esta justificação?
como alguém que já foi declarado inocente e justo, essa é a verdade. Essa pessoa vive corretamente. Ela se firma naquilo que é certo dentro de um mundo de pecado. Mas como uma pessoa justificada pode ficar firme num mundo de pecado? Ela precisa saber que existem 4 reis. E esta parte finaliza um outro ponto. No final do capítulo 7 e no início do capítulo 8, observamos outro ponto da argumentação de Paulo. O terceiro. Paulo começa a falar sobre as 4 leis espirituais. A lei de Deus, ou a palavra de Deus, que revela a existência da lei do pecado e da morte, ou as consequências do pecado. Quando Paulo chega ao capítulo 8, ele dá as boas novas a respeito da terceira lei espiritual, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que pode nos libertar da lei do pecado e da morte e das consequências do pecado. Esse é um novo ponto desta carta que podemos chamar de santificação, porque Paulo está dizendo como ter uma vida separada para seguir a Jesus Cristo. Tudo fica muito prático no capítulo 8, em que Paulo fala sobre voltar a mente ou ter uma disposição mental. A mente que é voltada para as coisas da carne resultará em obras da carne, mas a mente que é voltada para o Espírito frutificará os frutos do Espírito. Esta é a 4ª lei espiritual, a lei da disposição mental, e ela é prática. Esta lei faz toda a diferença entre ficar firme com Deus, vivendo de maneira que o glorifique, ou cair e não viver uma vida que glorifique a Deus. O próximo ponto da carta de Paulo aos Romanos é aquele com o qual iniciamos o programa de hoje. Depois dos primeiros 4 capítulos em que falou sobre o que Deus é, o que Deus exige, o que Deus condena, o que Deus sabe, o que Deus fez e o que quer fazer, depois de anunciar as boas novas de salvação de maneira tão tocante e nos falar sobre como podemos viver como pessoas justificadas, Paulo fala sobre Israel e sobre o plano de Deus para a consumação da história humana centralizada em Israel. A partir do capítulo 9 até o 11, Paulo inicia outro assunto ainda mais profundo. Ele fala sobre eleição, sobre 2 gêmeos no ventre da mãe, Esaú e Jacó dentro da Rebeca, e sobre o fato de que nenhuma das 2 crianças fez nada de bom nem errado. E ainda assim Deus afirmou: amei Jacó, mas rejeitei Esaú, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus tinha um destino, um plano para esses 2 gêmeos antes mesmo deles nascerem. Este é um assunto teológico pesado e difícil de ser aceito por algumas pessoas. Chegamos a ter um certo sentimento de que Deus deveria ter nos consultado antes, porque isso não parece justo. No final desta divisão, Paulo relaciona a justificação não para o pecador ou para o salvo, sim, mas para o mundo inteiro e para Israel. Depois de Paulo ter compartilhado verdades tão profundas, ele conclui esta divisão dizendo assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Foi assim que Paulo encerrou esta divisão doutrinária de sua carta. As cartas de Paulo possuem a divisão doutrinal, a prática, a seção de ensino e a seção de aplicação. Nenhuma doutrina que ele ensinou é tão importante quanto essa. Ele conclui sua doutrina do capítulo 1 até o 11 de sua carta aos Romanos, chamando a atenção para o fato de que a sabedoria e o conhecimento de Deus são absolutamente infinitos. Ele finaliza sua divisão de ensino com uma doxologia muito bonita, na qual relembra que Deus não precisou que ninguém fosse seu conselheiro quando decidiu que faria tudo isso. Se voltarmos ao capítulo 1, perceberemos que Paulo falou coisas maravilhosas sobre o plano de justificação, sobre a santificação e sobre o plano de Deus para toda a história da humanidade. Ele sintetiza tudo e declara: prestem atenção, a sabedoria de Deus é infinita.
Deus não precisou que ninguém o aconselhasse, nem foi obrigado por nenhum de nós a salvar ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Não venham a Deus com essas ideias preconcebidas sobre o que vocês acham que é certo e justo. Deus não precisa que vocês digam o que é justo. Vocês é que precisam ir a Deus para descobrir o que é justiça, porque Deus é justiça. Deus é a definição e o padrão absoluto de retidão e justiça. É Deus quem diz o que é justo. Essas palavras de Paulo me dão a mesma sensação que tenho quando estou dentro de um avião e o piloto deixa a porta da sua cabina aberta. Fico fascinado pensando em como os aviões voam. Sou completamente ignorante sobre mecânica. Para o meu próprio bem e dos outros passageiros no avião, nunca precisei entender nada de todos aqueles botões lá no painel de controle. Eu não preciso entender nada daquilo para voar num avião de um lugar para outro, porque a tripulação entende. Quando as Escrituras falam sobre eleição, por exemplo, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, que Deus escolheu Israel e não escolheu Edom ou qualquer outra nação, é como se Deus deixasse a porta da sua cabine um pouquinho aberta. Ele não espera que entendamos tudo. Ele simplesmente nos deixa ver um pouquinho através da porta entreaberta, para que espiemos um pouquinho de como Ele tem feito o trabalho dele. E aquilo que Deus quer que entendamos, Ele deixa bem explicado. Em Deuteronômio 29:29, Moisés afirma que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deus deixou mandamentos nas Escrituras que não são complexos nem complicados. Eles são bem claros. Não tente entender as coisas secretas. Junte-se a Paulo e adore a Deus com essa doxologia do capítulo 11, versículo 33. Adore a Deus por sua sabedoria inescrutável. Observe a conclusão dessa doxologia no versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, e aí está a palavra portanto, mais uma vez. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ao final desta obra doutrinária, Paulo fez 3 declarações a respeito de Deus. Ele diz que Deus é a fonte de todas as coisas. Uma observação muito profunda, pois dele são todas as coisas. Infelizmente, nós precisamos ficar por aqui agora, mas no próximo programa tem mais. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.